Carlos Moisés ou Daniela Rainer? Cara, Carlos Moisés. Carlos Moisés. Eu tenho. Por que que eu digo isso? Eu tenho uma amizade pessoal com o Moisés. E com a Daniela, a gente tem uma relação amistosa, né? Sempre foi muito respeitosa, sempre foi muito bacana comigo. E vice-versa, sempre fui muito respeitoso e muito bacana com ela. Faço votos que ela continue fazendo uma boa gestão. Mas o Moisés é meu amigo pessoal. Então, logicamente, são relações em níveis diferentes que nós temos. Uhum. Ah, tu acredita ali na questão dos respiradores, por exemplo? Ele é inocente? Qual que é a confiança que tu tem nele e o que tu acha de tudo que aconteceu, que motivou a saída dele, né? Então vamos lá. Eu vou te dizer o que eu já falei para o Moisés e repito aqui. E provavelmente o Moisés vai assistir também. Hoje, hoje, eu sigo tendo confiança no Moisés, sigo acreditando no seu caráter e já vou explicar o porquê em relação, inclusive, aos respiradores. Tá? Agora, se amanhã, se daqui a 10 minutos, se daqui a meia hora, não interessa quando, se o Moisés vacilar e algum dia quebrar essa confiança, mostrar que não é bom caráter, eu vou descer o cacete no Moisés com toda a força do mundo. Eu vou querer comer o fígado dele. Vou querer arrancar o coração dele. Porque o cara, quando ganha minha confiança e depois trai a minha confiança, eu pego um ódio 10 vezes maior do que um cara que eu nunca tive qualquer tipo de relação. E o Moisés sabe, já falei isso pra ele. Agora, no caso dos respiradores, eu não vou dar minha opinião, tá? Minha opinião eu acabei de dar. Eu não vou reiterar minha opinião. O que eu vou dizer é o seguinte: órgãos responsáveis pela investigação, pelo controle. Vamos lá. Tribunal de Contas, Polícia Federal, Tribunal de Contas, Polícia Federal, Ministério Público. São os três órgãos que investigaram o caso. Os três disseram que não há qualquer indício da participação do Moisés, pelo contrário, disseram que o Moisés é inocente. Procuradoria-Geral da República, na mão do senhor Augusto Aras, nós sabemos que serve ao presidente Jair Bolsonaro e nós sabemos que há uma grande animosidade entre o Moisés e o Bolsonaro. Ou seja, se pudesse ser feito algo para prejudicar o Moisés, eu não tenho dúvida que seria feito. Né? A PGR pediu que fosse arquivada a denúncia. Arquivou a denúncia, dizendo não encontrar qualquer indício da participação do Moisés. Ou seja, se todos os órgãos responsáveis estão atestando a inocência do Moisés, eu não acho que é o tiozinho do WhatsApp ou a tiazinha do Twitter que vai dizer que ele teve participação. Agora, o Moisés ele teve um grande erro, uma grande falha. Ele confiou em vagabundo. E eu avisei isso para ele. Ele confiou em vagabundo e vagabundo utilizou essa confiança. Seria o chefe da Casa Civil, né? Que era o cargo. Chefe da Casa Civil. Deslumbrou-se com o poder, teve a chave do reino e utilizou isso das formas mais nojentas possíveis. Né? Não só nesse caso dos respiradores, ele passou, vamos falar de política agora, ele passou em diversos municípios aí, vendendo o PSL dos municípios em troca de um apoio à sua possível candidatura para deputado estadual em 2022. Ou seja, em nenhum momento ele se preocupou em proteger o Moisés ou em ser digno da confiança que ele havia recebido. Ele viu aquilo como uma oportunidade de alavancar a sua própria vida. Entendeu? Então, em relação aos respiradores, eu acho que já está mais do que claro se o Moisés participou ou não. Né? Volto a dizer, se todos os órgãos responsáveis pela investigação dizem que ele não teve qualquer envolvimento, não é a tiazinha do WhatsApp que vai saber. Eu sigo confiando nele e reitero aqui, até o dia que eu achar que eu devo confiar. Se um dia ele quebrar minha confiança, eu vou querer o fígado dele. Eu já falei para ele, falo de novo olhando, vou querer o fígado. E em
relação ao afastamento, o que a gente viu foi o seguinte, né, todo o processo de impeachment, ele é um processo político, mas ele tem que ter um mínimo de embasamento legal. Né? Tanto o primeiro como o segundo, a gente não viu isso. A gente viu, o que a gente viu de verdade? Eu acho que isso é muito bacana para as pessoas acompanharem, para entenderem o que é a política. A gente viu um governador sendo eleito, um outsider, um cara que foi talvez, vamos lá, turrão, talvez inflexível politicamente falando, e não cedeu cargos para a rapaziada. A nossa política é uma política de coalizão, a política brasileira é uma política de coalizão. Você não consegue governar se você não ceder cargo. O toma lá da cá é algo instituído dentro da nossa política. Tá? O cara não... Aí você fala, pô, então você acabou de falar que o Bolsonaro fez o toma lá da cá e você está falando que tem que fazer. Sim. O negócio é o seguinte, aquele imbecil ficou lá 30 anos no parlamento e ele sabia direitinho como é que era. Então, a partir do momento que ele olhou para a câmera e falou assim, eu prometo a vocês que eu não vou fazer o toma lá da cá. Ele estava mentindo deliberadamente. Ele sabe que não dá. No Brasil não dá. Não dá. Pergunta ao Fabrício se ele consegue governar Balneário Camboriú se ele não ceder cargo para os vereadores. Não governa. Ou para o próprio vice-prefeito. Não governa. Não governa. Você vai em qualquer secretaria aqui, qualquer repartição aqui, tem indicado do vereador tal, tem outro indicado do vereador tal. Esse é o preço para que a Câmara sequer aprecie os projetos que vão para lá. É assim na Assembleia, é assim na Câmara de Deputados Federais, é assim. A nossa política ela é uma política de coalizão. Você é eleito, você é obrigado a chamar os partidos e dizer, vem cá, quantas cadeiras você tem? Eu tenho tantas. Então, ó, o que você quer de cargo? Eu quero isso, isso, isso. Quantas cadeiras você tem? O Moisés não fez isso. Mas tu não acha que ele se aproximou do Centrão, ali, aliás, do MDB, né? Depois? Depois, mas aí o caldo já estava derramado, né, meu irmão? Aí o caldo estava derramado. Ele fez nomeações políticas, ele cedeu o cargo agora. Cargos, cedeu. Eu sou a favor? Sou contra. Tem ojeriza essa prática. Ojeriza, total. Ele sabe disso. Só que, meu irmão, é o que tem que ser feito, senão o cara não governa. Ele foi afastado porque ele não fez. Foi única e exclusivamente por isso que ele foi afastado. Não acredita que é a mesma coisa no governo federal? Por exemplo, mesma coisa. E aí é isso que eu falo que é interessante a galera ficar sabendo. Por que impeachment do Bolsonaro? Não vai ter impeachment do Bolsonaro. Esqueçam isso. A situação do Bolsonaro é uma situação do Moisés um nível abaixo, porque o Bolsonaro não foi afastado. Mas o objetivo dos deputados federais e dos senadores lá é o mesmo objetivo dos deputados estaduais aqui. Botar uma faca no pescoço do chefe do executivo. É o que fazem todos os legisladores em todas as casas, sejam as municipais, estaduais ou na federal. Nas federais, porque é bicameral, né? Bota a faca no pescoço do cara e fala assim, vem cá, o que você tem para me dar? Nada. Dá uma apertadinha. Nada. Então tá bom. Aí tudo que vai de projeto do executivo, ninguém vota, as coisas não andam, popularidade do cara começa a cair, aí o cara, pô, e aí? Tá caindo tua popularidade. Aperta mais um pouquinho. Ou fazem igual fizeram com Moisés. Apertaram, não conseguiram nada. Impeachment. Aí você veja, quem é que era o presidente da Leste quando deu prosseguimento ao processo de impeachment? Júlio Garcia, pô, pelo amor de Deus, cara, o cara tá agarrado. O cara foi preso, porra. Que porra de decência de política é essa que tem no país? Não existe decência. É na cara do povo, só que o povo não enxerga. Aí fica um monte de idiota até hoje falando, tá, e cadê os 33 milhões do respirador? Eu não sei. Mas se todos os órgãos de investigação estão dizendo que o Moisés não é culpado, vamos atrás dos culpados. Que tem gente presa já, inclusive. Sim. E que fiquem presos pro resto da vida. Para mim, tinha que ficar preso pro resto da vida, nascer de novo, prender de novo e tomar uma surra a cada 2 horas. Porque o cara que rouba o dinheiro do povo, para mim já é digno de espancamento em via pública. Na atual conjuntura, em meio a uma pandemia, onde além do custo monetário ao custo em vidas, um cara desse, meu irmão, tem que ser surrado a cada 2 horas. Cada 2 horas. Quando estiver quase morrendo, dá uma adrenalina nele para não morrer e surra de novo. É isso.
Não tem outro castigo mais justo para um cara desse. E hoje, já que a Daniela tá no governo, ela tem teu apoio? Existe alguma relação tua com ela? Ou era só com o Carlos Moisés? Cara, eu não tenho absolutamente nada contra a Daniela. Absolutamente nada. Volto a dizer, sempre foi muito bacana, muito respeitosa comigo, desde a época da campanha, desde depois que foram eleitos, né? Ela sabe que eu fiz um esforço muito grande para elegê-los. Trabalhei pra caramba por ambos, né? Então há uma relação muito amistosa, assim, muito bacana entre a Daniela e eu, né? A governadora Daniela e eu. E não tem nenhum tipo de animosidade, nada disso. Eu não, cara, eu não tenho, assim, eu, eu, eu não me permito enxergar a política como se fosse um futebol. Ah, não, eu sou time Moisés, eu sou time Daniela, eu sou time. Não sou time porra nenhuma, rapaz. Eu não sou time ninguém, entendeu? Eu admiro algumas pessoas, eu gosto de algumas pessoas, enquanto eu acho que elas merecem a minha admiração, o meu respeito e o meu carinho. Se fazem alguma coisa que já vai contra os meus princípios, morre naquele momento, entendeu? Tem alguma relação com alguns deputados estaduais ali, o Campanholo? Não, cara, para mim, na minha opinião, os deputados estaduais do PSL, em sua grande maioria, com exceção do Mocelin, que é o mais sóbrio, se transformaram em personagens, né? Em histéricos. Por exemplo, a Campanholo, ela não defende as mesmas coisas que tu? As ideias não são as mesmas? Não tem como defender. A Campanholo é uma menina, cara, que sempre foi muito bacana. Sempre foi muito bacana. A gente sempre teve uma relação muito legal. Mas eu vejo uma incoerência muito grande, né? Ela dizer que ela é a favor da moralidade, contra a corrupção e apoiar um governo como Jair Bolsonaro, né? Uhum. Mas, não sei, né, cara? Talvez, sei lá, talvez medo de perder a sua base eleitoral. A gente sabe que isso conta muito, né? Uhum. Quando você alavanca uma carreira política baseada em algo, você abandonar, o pessoal que é eleito pela igreja, às vezes, fica com receio de falar algo contra a igreja. E o bolsonarismo, ele virou uma seita. Se você falar qualquer coisa contra essa seita, você é demonizado. Então eu percebo em muitos entes políticos bolsonaristas esse receio muito grande. Às vezes, dentro da cabeça deles, sabe, puta merda, que merda, não tem como defender isso. Mas ali no público eles têm que defender. Porque eles têm os projetos políticos dele. Então, assim, a Campanholo, sempre tive uma relação muito bacana com ela, de respeito mútuo. Acho uma menina bacana. Faço votos que tem uma carreira brilhante, né? Foi mãe agora, faço votos que Deus abençoe a família dela. Mas eu vejo uma incoerência muito grande entre o que ela diz defender e o que de fato ela vem defendendo, né? Eu acho, como a gente falou no início da conversa aqui. Para mim, é impossível você dizer que você é bolsonarista e contra a corrupção nos dias de hoje. Não tem como. Uhum. Você dizer que você é bolsonarista e contra os privilégios da classe política. Não tem como. É incoerente.